E se eu te dissesse que Paulo de Tarso, um homem que viveu há 2000 anos, já sabia de algo que a ciência moderna levou séculos para confirmar? Que ele usou os Jogos Olímpicos não para falar de esporte, mas para revelar uma das verdades mais poderosas sobre o ser humano? E que essa verdade tem tudo a ver com o que você come, como você treina e com o que você faz com o seu corpo todos os dias? Fica aqui, porque o que você vai ouvir hoje vai mudar o jeito que você se olha no espelho. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. E agora vamos direto ao ponto. Imagine Corinto, uma cidade barulhenta, vibrante, cheia de gente. Uma vez por ano, ela parava tudo. Era a época dos Jogos Istmicos, uma espécie de Olimpíada regional em honra a Poseidon, deus dos mares. As ruas transbordavam de atletas, torcedores e mercadores. Era o futebol da antiguidade, a paixão nacional, a coisa mais importante do mundo. E foi exatamente ali, nesse ambiente de competição, suor e glória, que Paulo escreveu uma das cartas mais perturbadoras da Bíblia. Ele olhou para aqueles atletas, observou o treino, a dedicação, o sacrifício, e fez uma pergunta simples, devastadora. Se eles fazem tudo isso por uma coroa de louros que vai murchar, por que nós não fazemos ao menos o mesmo por algo eterno? Pensa comigo. Você assiste ao jogo, vê o gol, fica de boca aberta. Mas você não viu os treinos, os 100 ensaios daquele mesmo movimento, o grito do técnico, a cãibra às 3 da manhã? Paulo sabia disso e usou essa imagem para falar de fé. Não corro como quem não tem alvo, não luto como quem esmurra o ar. A propósito, a direção, a disciplina. A coroa de louros durava dias, murchava, apodrecia. A coroa que Paulo perseguia era outra história. Agora vem a parte que a maioria nunca conectou. Na mesma carta, Paulo escreve outra coisa, algo que parece um aviso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Aquele que destruir esse templo, Deus também o destruirá. Espera, o maior teólogo do cristianismo estava falando sobre corpo físico, sobre cuidar do que você come, de como você dorme, de como você trata a sua saúde? Sim, era exatamente isso. Mas aí vem a confusão, porque Jesus também disse uma frase que muita gente usa para se sentir bem. O que entra pela boca não contamina o homem. E aí isso vira argumento para qualquer coisa. Jesus falou que pode comer o que quiser. Só que, espera, pensa bem. Se essa frase significa que podemos comer absolutamente tudo sem consequência, então tudo bem comer rato, barata, comida contaminada? É claro que não. Jesus não estava falando de nutrição, estava respondendo a uma obsessão religiosa da época, uma série de rituais de pureza que foram além do que Deus havia pedido. Muita gente lavava as mãos de forma cerimonial, exagerada, como sinal de superioridade, não de higiene real. Jesus disse: vocês se preocupam mais com o que entra pela boca do que com o que sai dela. Veneno de palavras, orgulho, julgamento. Contexto muda tudo. Há uma palavra que mudou a minha forma de ver isso. Indivíduo. Você sabe o que significa? Não dividido. Ao traduzir a visão cristã do ser humano para o latim, pensadores cristãos escolheram essa palavra com cuidado. Porque a Bíblia não divide o ser humano em caixinhas separadas, corpo aqui, alma ali, espírito acolá. Na Bíblia é tudo um sistema integrado. Afetou uma parte, afetou tudo. Você já viu o atleta que era incrível em campo e depois da aposentadoria desmoronou, usou drogas, engordou, perdeu tudo? Não era falta de talento físico, era a mente que não estava pronta, era o espírito vazio. Não adianta só musculação se a sua cabeça está em colapso. Na Idade Média, a Europa foi devastada pela peste negra, mas havia um grupo de pessoas que morria muito menos: os judeus. Por quê? As leis bíblicas de Levítico 11, escritas há mais de 3.000 anos, proibiam o consumo de animais considerados impuros, proibiam contato com ratos e exigiam higiene do corpo, lavagem regular e purificação. Muitos europeus da época, seguindo o pensamento dominante de então, acreditavam que tomar banho abria a pele para doenças. Ficaram sem se lavar. O resultado você já conhece.
E quando a vizinhança percebeu que a casa do judeu tinha menos mortos, acusaram de feitiçaria. Ignorância sempre encontra um culpado. Há um documentário que gruda na memória. Um homem saudável, atleta, decidiu comer apenas fast food por 30 dias. Não era religioso, não era vegano, era um experimento. Em menos de 3 semanas, o médico dele pediu para parar. Fígado comprometido, depressão, queda de desempenho, o corpo estava em colapso. E esse cara era atleta. Imagine o que anos de hábitos ruins fazem com quem nunca treinou. Paulo não conhecia fast food, mas conhecia o princípio: o que você coloca no templo importa. E o vinho? Muita gente diz, mas Jesus bebeu vinho. Talvez, mas o vinho da antiguidade não é o vinho do supermercado. No hebraico, a mesma palavra pode ser usada tanto para suco de uva quanto para bebida fermentada. O contexto decide. E havia técnicas para manter o suco de uva sem fermentação por longos períodos. Era usado para crianças, para rituais e até para purificar água. Já a bebida altamente alcoólica era frequentemente associada a usos medicinais, como anestesia e limpeza de ferimentos. Mas a grande questão não é só o vinho, é esta. Se você aceita beber vinho, por que não aceita uísque? Se aceita uísque, por que não aceita cachaça? Se aceita cachaça moderada, onde está a linha? Quando você abre uma fissura no princípio, ela se expande. Você já viu aquela cena? O atleta no pódio, a medalha no pescoço, o microfone na frente. Ele chora. Mãe, essa medalha é sua. E a câmera vai atrás, encontra a mãe sozinha, que lavou roupa dia e noite, que deixou de comer para pagar o treinamento, que nunca reclamou. A medalha era dela também. Paulo usou exatamente essa imagem para falar da graça. Cristo morreu na cruz, pagou a dívida, abriu a pista. E agora você pode correr. Não porque você é bom, mas porque alguém se sacrificou para que você pudesse estar aqui. A graça não é permissão para não correr, é a razão mais forte para correr com tudo. Então, onde a gente chega? O maior atleta do mundo, sem trabalho em equipe, perde. O corpo mais saudável, sem equilíbrio emocional e espiritual, desmorona. A fé mais forte, sem coerência no comportamento, vira discurso vazio. Você não mora em São Paulo, não mora no Rio, não mora em nenhuma cidade. Você mora dentro de você. E o que você faz com esse espaço, o que come, o que treina, o que pensa, o que fala, é o reflexo do quanto você respeita quem você é. Paulo não era atleta, mas entendeu algo que muitos atletas nunca aprendem. A coroa que não murcha exige mais disciplina, não menos. E tem uma última coisa. Não adianta defender Deus com a boca e destruir o templo que ele construiu com as próprias mãos. Seja na academia, seja na mesa, seja na cama às 3 da manhã. O templo é você. Cuide dele. Se esse conteúdo fez você pensar diferente sobre algo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seu comentário. O que você vai mudar a partir de hoje? Até o próximo episódio.